Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui. Hoje, quarta-feira, 13 de novembro. Até aqui o Senhor tem tido compaixão de nós. Devemos estudar um pouco mais acerca do seu ensino. Nós estamos estudando sobre pregação da Palavra de Deus. Já há algum momento temos pegado alguns artigos da arte e ofício de pregação. Uma coletânea de artigos sobre vários pregadores de toda a parte do mundo, mas principalmente dos Estados Unidos, que cada um deles traga uma perspectiva diferente a nos ajudar, a auxiliar, a apreciar, entender ou dimensionar a importância do sermão. Hoje nós trazemos alguns artigos que estão aqui. Eu devia ter entregue antes, mas eu entrego em tempo real agora. São dois artigos. Enquanto estão distribuindo aqui na igreja, eu vou fazer uma breve apresentação. Do livro, se trata do capítulo 84 e capítulo 96, dois autores que vamos falar um pouco acerca do formato do sermão. Aliás, o primeiro artigo, ele irá deter-se, não no formato propriamente dito, mas em como podemos tirar proveito do sermão. Às vezes nós vimos para a igreja e pensamos, puxa, eu ouvi o sermão, mas eu não consegui decorá-lo, eu não consegui anotar tudo. Será que então a noite foi perdida? Será que eu não consegui reter? E nós vamos ver que não é bem isso, né? Ouvir sermão não é só termos uma atitude conteudista, uma atitude que visa apenas agregar informação. Existe muito mais sobre isso, nós vamos tratar no primeiro artigo, que tem por título o perigo da pregação prática, porque as pessoas precisam mais do que a conclusão. O segundo artigo que nós veremos esta noite, trata-se sim das formas do sermão, principalmente duas formas. Hoje nós precisamos aprender, e o terreno então vai ficar um pouco mais denso, mas iremos aprender hoje a mentalidade indutiva e dedutiva e como podemos tirar proveito delas a partir do momento que identificamos se um sermão é mais indutivo ou mais dedutivo. Então, o primeiro texto, ele tem o objetivo de nos despertar para o perigo de pensarmos o sermão como um amontoado de informações de uma maneira conteudista. Já o segundo texto, ele irá nos dar ferramentas, ele nos ajudará a entender como funciona uma indução e como funciona uma dedução, para aí podermos tirar as melhores verdades possíveis daquilo que é apresentado para nós dominicalmente. Passemos então ao primeiro texto, que tem por autor o Dom Sunukija. Não sei, parece um nome bem diferente, mas ele traz um conteúdo interessantíssimo. Como eu disse, o título é A Tensão entre Claridade e Perdão, não é esse. O primeiro estou olhando a folha errada. O primeiro é o perigo da pregação prática, porque as pessoas precisam mais do que a conclusão, de Lee Eclove. Então começa assim. Robb, um corretor de valores, pensou que sermões deveriam ter 20 minutos, não mais do que isso. Para ele, o bom sermão é o que os outros chamam de conclusão. Abra um caminho até a conclusão, ele disse. É isso que eu espero no trabalho e é isso que eu quero na igreja. Stan, um pregador, não via a duração como uma questão problemática. Mas ele estava determinado a que cada sermão fosse prático. Ele pregava sobre 5 princípios da amizade, 6 segredos de como administrar o dinheiro e 4 maneiras de vencer a preocupação. Ele acreditava em doutrina correta, mas sentia que tinha de dar às pessoas algo que pudessem levar para o trabalho na segunda de manhã. Esses homens ilustram 2 falácias sobre a pregação bíblica. A primeira é a falácia da conclusão. A segunda é a falácia da prática. Ambas revelam uma compreensão errada, não apenas da pregação, mas da forma das escrituras funcionarem. Então vamos parar um pouco aqui e tentar entender o que foi nos dito aqui. Então colocado aqui 2 figuras, né? O Robb e o Stan. Um é um corretor, outro é um pregador, e eles têm aqui alguns pensamentos do que seria um bom sermão. Um acha que o
o melhor é que o sermão tenha uma conclusão, seja conclusivo, feche-se em si mesmo, e o outro acha que o sermão tem que ser prático. Lee Eclov, que é o nosso autor, diz que essas duas figuras estão empreendendo esforços em uma falácia. Para entendermos a dimensão disso, precisamos saber o que é falácia, né? Falácia, meus irmãos, é um argumento enganoso. É um argumento que parece verdadeiro, mas ele é falho. Vou dar um exemplo aqui. Quando alguém diz assim, fulano é um bom amigo, portanto, será um bom patrão. Essa é uma falácia, porque a afirmação inicial não necessariamente tem a ver com a conclusão. Você pode ter bons amigos e ser ele um péssimo patrão. Então, o argumento falacioso, ele soa verdadeiro, mas se você para um pouco para observá-lo, então ele tem um probleminha. Nesse caso que eu citei, o problema é que a afirmação não tem nada a ver com a sua causa. Mas existem outras formas de falácia, pensamentos que podem ser enganosos. Por exemplo, João, ele é meu amigo. Ele disse que esse produto é bom, então o produto é bom. Então aqui também há um argumento um pouco enganoso. A não ser que João seja um especialista do produto, é possível que ele tenha razão. Mas se João é um serralheiro e o produto é pão, pouca fundamentação pode se esperar disso. Então, o fato de alguém, ou colocarmos o peso sobre uma pessoa na sua fala, geralmente tem um termo até um pouco em latim sobre isso, é o argumento ad hominem, né? Porque fulano disse, então isso é bom. Não se engane, a gente usa muito isso e ouve muito isso, né? Quando tem coisas boas, né? Quando vamos ouvir um pregador, ou fulano vai pregar, então com certeza vai ser um bom sermão. Às vezes é mesmo, às vezes aquele dia fulano não estava muito bem, né? Teve algum problema de saúde, ou teve algumas dificuldades e o sermão não ficou tão bom. Ou seja, o argumento ad hominem pode ser uma falácia. Então, o que é um argumento falacioso? É um argumento que até parece verdadeiro, soa verdadeiro, mas se nós observarmos ele de uma forma detida e devagar, vamos encontrar algumas falhas aqui, né? Então, essas duas figuras, elas apresentam falhas no argumento, né? O sermão, ele não tem que ter uma conclusão, fechar-se em si mesmo necessariamente, estar preso numa fronteira de minutos. E nem tampouco o sermão tem que ser simplesmente visado à prática. Isso é a crítica do Lee Eclov. E aí ele continua com uma outra belíssima imagem, agora esta que vai apontar para o que de fato o sermão tem que fazer. É o seguinte, imagine um lugar despovoado. Um pioneiro abre um caminho, desbastando galhos cortados e quebrados, galhos que caíram, marcando o caminho para um novo posto avançado. À medida que os anos passam, aquele caminho é percorrido 1000 vezes, até que se torna uma estrada ampla e pavimentada. Outros trilhos ramificam-se, levando a outros novos postos. As trilhas se cruzam e se tornam cruzamentos. Mais postos se tornam cidades, mais trilhas se tornam estradas, mais conexões são feitas até que o que era uma vez um lugar ermo passa a ser uma região civilizada, no caso aqui uma grande cidade. E aí então, depois de formar essa imagem, ele conclui onde quer chegar. Pregar é o trabalho de civilizar espiritualmente a mente dos discípulos cristãos. Essa frase, meus irmãos, não tem preço. É bom frisar ela e guardar. Vou repeti-la. Pregar é o trabalho de civilizar espiritualmente a mente dos discípulos cristãos. A pregação, especialmente a pregação expositiva, abre caminho na mente de nossos ouvintes. Nossa tarefa não é apenas mostrar o ponto de Deus, talvez utópico para alguns, mas instilar a lógica de Deus, como ele chega a esse ponto,
ou esse tópico. Por exemplo, nós não simplesmente pregamos a conclusão de 1 Coríntios 13, que o maior deles, porém, o amor, mas nós levamos as pessoas pelas dimensões e definições do amor naquele grande capítulo. Mostramos que Paulo não queria que esse amor estivesse apenas em cerimônias de casamento, mas também nas reuniões da igreja. Em outras palavras, não apenas estabelecemos o posto avançado, o maior deles, porém, o amor, mas a trilha da verdade também. Mas esse é o ponto em que confrontamos as falácias. Belíssimo texto. O que ele quer nos dizer aqui, embora eu tenha a impressão que ele foi claro por si mesmo, mas vale a pena repetir, é que todas as vezes em que nós somos apresentados a um sermão, nós somos apresentados a uma mentalidade. Nos interessa entender as conexões, a lógica que é exposta na pregação. Não apenas sair da igreja entendendo que Deus é bom, mas como é que podemos chegar a esta conclusão? Aonde a Bíblia manifesta a bondade de Deus? E se ela o faz, certamente o faz, como é que eu posso também aplicá-la em minha vida? E mesmo, como eu posso desenvolver minha fé na bondade de Deus? Então, em chamar a atenção para isso é importante. Nós vamos para a igreja não apenas para coletar informações numa sacola e sair daqui com a sacola cheia. Nós vamos para a igreja para aprender a raciocinar os pensamentos de Jesus Cristo, ter a mentalidade de Deus que é revelada nas Escrituras. A palavra de Deus, a Bíblia como ela está, a qual nós utilizamos dominicalmente, que está na Almeida, Revista Atualizada, às vezes é um termo ermo, existem frases bastante arcaicas, e o pregador ele precisa tentar extrair dali uma significação que seja plausível para o seu auditório. E ao fazê-lo, ele nos apresenta então uma forma de pensar diferente. Então talvez você não saia daqui da igreja no domingo com aquela coletânea de frases para colocar na sua biblioteca mental. Mas você vai sair daqui com a sensação do respeito que deve ter acerca de Deus na tratativa dos assuntos que foram apresentados. E de uma maneira que eu não consigo explicar, isto vai compondo a sua alma e também a sua forma de pensar. Você sairá daqui pensando mais como Jesus Cristo. Esse texto é um texto muito bom, de Lee Eclove, vale a pena guardar e, se me permitir uma ironia, guardar esta frase: pregar é o trabalho de civilizar espiritualmente a mente dos discípulos cristãos, como um tipo de coletânea, porque, de fato, o nosso coração é terra selvagem, assim como a nossa mente, e precisa ser domesticada por Cristo Jesus, e Ele o faz por meio da pregação. Pois bem, meus irmãos, esse primeiro artigo foi quase uma introdução para mostrar que eu pensava que a pregação é a mentalidade. Agora nós vamos nos deter em um artigo que ele é um pouco mais trabalhoso, então vai reivindicar de nós mais atenção. Eu espero que você consiga acompanhar e à medida que eu for explicando, eu vou tentar ser o mais claro possível. Ele vai entrar nessas duas searas, pregação indutiva e pregação dedutiva. Então vamos acompanhar, o título é Tensão entre claridade e suspense, como escolher entre a lógica indutiva e a dedutiva. Distinguir entre pregação indutiva e pregação dedutiva deve ser algo difícil. Ele vai começar a explicar. A pregação indutiva essencialmente faz uma pergunta e chega à resposta na parte final do sermão. A pregação dedutiva é o contrário. Você apresenta a declaração principal logo no início, então fundamenta. Assim, a diferença dos estilos está em se o ouvinte recebe o ponto que você quer destacar logo no início, ou se ele ouve uma pergunta e depois chega a resposta por meio de uma progressão. Fazemos escolhas sérias entre a indução e a dedução em 4 pontos de um sermão. Vamos lá, eu quero crer que ficou claro isso aqui, A pregação dedutiva, vamos substituir pregação por pensamento indutivo ou opinião dedutiva.
ela ocorre quando alguém diz assim: hoje nós iremos ver como Deus ama a humanidade. Aí eu começo a apresentar. Deus ama a humanidade porque a criou segundo a sua imagem para a sua glória. Deus ama a humanidade porque enviou a Jesus Cristo, a fim de que por meio do seu sangue trouxesse a sua humanidade redentiva para mais perto de si. Então, veja, é assim que Deus ama a humanidade. Eu provei em 2 tópicos. Estou usando aqui apenas um pensamento. Então, a pregação dedutiva, ou pensamento dedutivo, ele parte de um princípio e depois fundamenta com tópicos. Geralmente as pregações são muito assim, e a pregação indutiva é quando começa com uma pergunta, por exemplo. Será que Deus ama mesmo a humanidade? Convido você hoje a me acompanhar nisso. Vamos tentar, por meio das Escrituras, verificar se de fato Deus ama a humanidade. E aí eu começo a mostrar aos poucos, como se fosse uma jornada. Por onde podemos começar? Que tal começarmos pelo início? E vamos ver que Deus criou a humanidade. Então o tom é diferente, o tom é de convite, o tom é de condução. O tom dedutivo é de demonstração. Eu vou mostrar. O indutivo é: venha, eu vou levar você comigo. E aí ele convida você para um passeio. Então essa, em essência, é a diferença da dedução e da indução. Ele vai dar mais exemplos. Vamos continuar. O padrão geral do sermão. O padrão geral do sermão será dedutivo ou indutivo? Os ouvintes receberão a minha verdade central logo de cara ou a ouvirão à medida que ela progredir ao longo da mensagem? Aí começa. A vantagem da estrutura dedutiva é que a grande ideia aparece logo no início. Ela é clara, ela aparece cedo na mensagem, assim que o ouvinte se apega a ela. A desvantagem é que você entrega todos os biscoitos logo no começo. O ouvinte pode dizer: já entendi, estou fora daqui, posso pegar o jogo ainda no primeiro tempo, em vez de só ver o compacto depois. A ideia é que, quando eu anunciei Deus ama a humanidade, eu já expressei a ideia do sermão, já falei sobre o que eu vou pregar. Agora você senta, cruza os braços e espera que eu vá comprovando com certa curacidade. Então, a ideia e o problema, ou a fraqueza inicial posta pelo autor aqui, é que isso faz com que você entregue já a verdade para a pessoa. Claro, ele vai trabalhar um pouco mais nisso. Vamos ver a questão indutiva. A vantagem da estrutura indutiva é o reverso disso. Você mantém o interesse dos ouvintes, porque ainda não chegou ao tema central. Eles estão fazendo uma jornada com você. O clímax ainda está por vir. A tensão ainda está aí. A desvantagem é que, a não ser que você seja realmente claro na hora de chegar à verdade central, você pode ter perdido os ouvintes. Então, a pregação indutiva, ela é ao mesmo tempo sedutora, porque ela convida você: venha comigo, eu vou mostrar a você como Deus ama a humanidade, como exemplo que eu disse. Eu vou mostrar. Mas eu começo a caminhar com você, mas eu não sei se você vai aguentar essa caminhada, se você vai andar comigo. Então, pelo tempo do sermão, você pode, em algum tipo de encruzilhada, em algum tipo de via que passa desapercebido, você simplesmente deixar a mente esvair-se. Então, é preciso manter uma tensão para que a sedução ela não venha a se arrefecer, a se enfraquecer. Ele continua. Assim, no caso da dedução, temos de perguntar: como posso usá-la para que o ouvinte tenha razão de continuar prestando atenção? Ou seja, demonstrando. Quando uso a indução, perguntamos: como posso saber se de fato estou sendo claro oralmente? Veja a preocupação de manter a sedução e o outro acima a demonstração. A indução, meus irmãos, aqui eu vou só dar uma pausa. Ela por si só é autoexplicativa.
Quando eu vou induzir, eu vou caminhar com você. O problema que o autor encontra aqui é no pensamento dedutivo. Ele diz que aparentemente se apresenta um problema, que é apresentar a ideia e depois o ouvinte achar e dizer, bom, eu já tenho o que ele quer, vai dizer nesses 30 minutos que se seguirão, eu posso desligar agora. Como é que ele vai combater isso? Essa é a grande preocupação do restante desse artigo. Então ele vai dizer assim, agora voltemos à dedução. Quando devo usar a dedução? Em que circunstâncias devo entregar todos os biscoitos logo no começo e ainda assim saber que posso manter os ouvintes comigo? A resposta é quando a minha afirmação dedutiva automaticamente suscita perguntas na mente do ouvinte. De alguma forma, ela é provocativa. Então, ele vai dar alguns exemplos antes de eu dar os meus. Deixe-me dar um exemplo. Hoje vamos falar sobre o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Alguns de vocês dirão, espero que as crianças prestem atenção. Esse mandamento não foi dado às crianças. Foi dado aos adultos ao pé do Monte Sinai. Pensamos nele e associamos as crianças em virtude do que Paulo diz. Em Efésios 6:1, filhos obedeçam aos seus pais. Mas no contexto originário, Deus estava falando a uma nação de adultos. A honra assume a forma de obediência quando somos crianças. Mas o que Deus tinha em mente, quando na outra ponta da vida, os adultos estavam olhando para os pais que estavam entrando nas suas últimas décadas de vida. Então agora ficou um pouco mais desafiador. Agora aqui está a minha afirmação dedutiva. Hoje vamos ver que honrar os nossos pais nos seus últimos anos de vida é apoiá-los financeiramente. Quando Deus disse, honra teu pai e tua mãe, mais do que qualquer outra coisa, o que ele tinha em mente era, esteja preparado para auxiliá-los financeiramente nos seus anos finais. Veja que não lhes falte nada em termos de moradia, medicamentos, roupa ou qualquer coisa necessária para uma vida confortável. Olha que interessante. Agora vamos ver só como é que ele encaixa isso na questão dedutiva. Bem, aí está a minha afirmação dedutiva. Porém, ninguém está dizendo, peguei a ideia, estou fora daqui. Os ouvintes estão dizendo, espere aí, de onde você tirou isso? Já faz anos que lê a Bíblia. Honrar, vocês pastores encontram dinheiro em qualquer lugar. De quanto dinheiro você está falando? Já está difícil sustentar minha própria família, tenho filhos na faculdade. A partir de que idade dos pais isso precisa acontecer? E os meus irmãos, eles também precisam entrar nisso? Os ouvintes assim têm todo tipo de perguntas que esperam que eu responda na mensagem. Assim, a primeira forma de usar a dedução é quando a sua verdade central na introdução suscita perguntas na mente dos ouvintes. O ouvinte tem uma razão para continuar prestando atenção. Se não for o caso, é melhor optarmos pelo método indutivo, visto que a maior parte do material bíblico é escrita de forma indutiva. Então vamos parar um pouco. O que aconteceu aqui? Quando ele deu essa explicação em Efésios 6, ele fez um tipo de sinapse, ele apresentou um tipo de insight. Sabe o que é o insight? Aquela ideia, uau, eu não tinha prestado atenção nisso. Então, o que ele está dizendo? Que nos sermões que ouvimos, precisamos estar atentos em como esses insights, eles são organizados no sermão. Um bom pregador, ele sabe e conhece a topografia da sua mensagem. Ou seja, quando eu vou pregar, eu preciso olhar para o texto, 2 passos para trás e observar aonde estão os pontos altos. Não dá para manter sempre a pregação em nível de 100 metros de altura. Algumas vezes ele tem que descer mesmo, algumas vezes tem que subir. Então, o bom orador, ele está atento à topografia e à economia dos assuntos que vão surgir no sermão. E ele vai espalhar os insights. Então isso vai prendendo o seu auditório, porque ele não espera. O erro, às vezes, de alguns, é não controlar isso. Então você não sabe o que pode acontecer e se vai acontecer. Mas, quando nós
estamos ouvindo alguns sermões de algumas pessoas, nós podemos esperar coisas diferentes. Isso que vai atraindo a atenção. Elas acabam sendo pessoas que trabalham com isso. Quanto a nós, precisamos estar atentos a isso. Usar esses insights, ou essas iluminações no sermão, no texto bíblico, para subir, né, a montanha do sermão, né, acompanhar a subida, né, encaixando-se, acompanhando o raciocínio e nos deleitando em como isso pode ser aproveitado, né, e aplicando a nossa vida à medida que é exposto. Vamos indo para a conclusão desse texto. Diz assim: portanto, depois de você desenvolver a sua ideia principal, será útil parar e perguntar: quais são as perguntas que vou suscitar com isso? Isso de fato desperta perguntas ou não? A resposta a isso vai determinar se você adotará a forma dedutiva ou indutiva. Muitas vezes o texto das Escrituras contém um fluxo natural. Fico admirado de quantas vezes um texto narrativo coloca a verdade central no final, mas ainda assim posso começar com ela. Por exemplo, posso pregar acerca da vida de Jacó e dizer: hoje vamos ver com base nas Escrituras que mesmo você tendo arruinado a sua vida, Deus ainda tem uma forma de torná-la viável. Eu sei que o ouvinte está dizendo, espero que isso seja verdadeiro, convença-me disso. Mesmo que haja interesse suficiente dos ouvintes para guardar a verdade para o final, eu quero que saibam já no início qual conforto o Senhor lhes dará por meio dessa mensagem. Então veja que aqui o método indutivo ou dedutivo irá se curvar diante da qualidade do pregador. Então quando você está diante de um pregador habilidoso, pouco se dá se ele irá utilizar um método indutivo ou um método dedutivo. Veja a qualidade que ele apresentou aqui. Então, o que esse texto pode tirar para nós nesse estudo bíblico? Pode tirar porque, embora nem todos nós sejamos pregadores dominicais, nós somos auditório. E este ouvinte aqui que ele é apresentado nesse texto não é passivo. É alguém que está ali observando os passos do pregador. Então, quando alguém prega na igreja, eu preciso estar atento aos seus passos, os textos que ele traz. Ele citou um autor? Qual é esse autor? De que século ele é? É atual? É antigo? Faz parte da nossa tradição presbiteriana? Não faz? Por que trouxe esta afirmação? Eu preciso estar com a mensagem a todo momento dinamizando com ela. O auditório não pode simplesmente ser passivo ante a pregação. Precisa brigar com ela no bom sentido. Precisa procurar entender como é que ela está funcionando. Quais foram os caminhos que o pregador... E aí nós vamos nos tornar bons ouvintes. Ouvintes que apreciam. Apreciar, que eu estou dizendo, não é dizer, olha que bonito. Não é isto. Mas qual a dimensão do que foi dito? Qual o impacto que isso trouxe para a sua vida? Qual a profundidade que isso mudou ou levou você a se transformar? Você está entendendo os raciocínios? O pregador está falando, você está entendendo? Não está entendendo por quê? Porque lhe falta repertório? Porque talvez o repertório seja diferente? E essas perguntas precisam ser feitas. Porque aí isso vai fazer do seu domingo algo inesquecível. É isso que Deus quer para todos nós. Meus irmãos e irmãs, então eu me despeço com esses 2 artigos belíssimos e que possamos crescer por meio deste ensino. Amém.